Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos iniciar com o capítulo 1, conceitos de roteamento. Nós trabalharemos em 3 sessões. A configuração inicial do roteador no tópico 1.1, 1.2, decisões de roteamento e 1.3, operação do roteador. Configuração inicial do roteador. Características de uma rede. Temos a topologia, velocidade, custo, segurança, disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade. Topologia. A topologia pode ser de 2 formas. A topologia física, a topologia lógica. A topologia física são todos os conectores, cabos, ativos, firewalls, switches, roteadores, hubs, repetidores, etc. Que você consegue ver fisicamente. A lógica é como os dados vão trafegar. Normalmente hoje você vai estar utilizando alguma lógica baseada na família Ethernet. Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, seja o que for. Velocidade tem muito a ver com largura de banda, na verdade. A largura de banda e velocidade é a disponibilidade de qual velocidade aquela rede pode atingir. O custo. Qual a despesa geral para a contratação dessa rede, para a manutenção dessa rede? Envolve o custo. Segurança. Quão seguros os dados podem trafegar nessa rede? Disponibilidade. Quanto e como os dados vão estar disponíveis para os usuários? Escalabilidade. Hoje a empresa detém 100 funcionários. A rede atende perfeitamente. A empresa vai evoluir, tem um plano de evolução e se tornará, vai ter o triplo da quantidade de funcionários, de 100 para 300. Todos utilizando equipamentos, notebooks, tablets, etc. A rede vai ter condições de evoluir em escala para atender esses novos clientes, novos usuários. Confiabilidade. Quão confiável os dados podem trafegar nessa rede? Esses são os tópicos envolvendo características de uma rede. Por que fazer o roteamento? Trata este tópico. Você observar aqui nesse slide, nós temos 3 redes locais que estão em amarelo e uma rede WAN, né? A rede WAN serve unicamente para conectar LANs. Mas você observe que em cada conexão da LAN com a WAN, por exemplo, aqui no escritório residencial, nós temos a figura de um roteador. Na filial, com a nuvem também ligando, tem um roteador. E a matriz da mesma forma. Então, o roteador, a principal função é ele estar na borda entre uma rede local e uma rede de WAN. Isso de maneira geral. Evidentemente que em cada rede local, dependendo do tamanho dela, você pode ter segmentações e essas segmentações também vão ser feitas através da função de roteamento. Ok? Então, o roteador conecta uma rede a outra, determina o melhor caminho, responsável pelo roteamento e trabalha com a tabela de roteamento. Os roteadores são computadores, é uma afirmação, e realmente é verdade. Os roteadores possuem CPU, memória e armazenamento e possuem também sistema operacional. Com isso, são características básicas para que haja um computador. E assim ele o é. Roteadores e switches também. Então, algumas considerações sobre as memórias. Memória de acesso aleatório e memória RAM. É aquela memória que quando você desliga o equipamento, todos os dados que estão ali serão perdidos. Essa é a memória RAM. Memória ROM, memória apenas de leitura. Essa memória vem gravada de fábrica, num chip, e você não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Tá? E a memória de acesso aleatório não volátil, que é a NVRAM. A NVRAM, pessoal, ela é uma memória que, na verdade, para os roteadores, para os switches, ela veio substituir, digamos assim, os HDs, né? Porque o HD ele tem aquele braço mecânico e aquele braço mecânico é um ponto de possível falha num dispositivo de armazenamento. E para evitar esse tipo de problema, já que os roteadores têm que ficar 24 horas, 7 dias por semana em funcionamento, para minimizar isso foi colocados as NVRAM, Não Volátil RAM. A flash também é uma memória que não perde seu conteúdo e ela é mais rápida. Então ela é usada com finalidades mais específicas, tipo o sistema operacional. Já a NVRAM você pode guardar o arquivo de configuração. Roteadores interconectam redes. Sim, é uma afirmativa que já foi colocada. Aqui eu tenho as minhas 3 redes locais com um AWAN. Então, o roteador é responsável por encaminhar pacotes de rede para a rede da origem até o destino. Então, se uma determinada informação está neste computador, para que ele atinja o destino neste outro tablet aqui, na outra ponta, na outra rede, ele vai ter que passar pelos roteadores que vão ser encaminhando os dados. Várias redes em um roteador requerem várias interfaces em que cada uma pertence a uma rede IP diferente. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, por exemplo, esse roteador aqui, se você observar aqui na matriz, ele possui 2 links de WAN e 3 conexões
para a rede local. Então, o que ele está afirmando aqui? Cada interface do roteador, ele possui uma rede lógica a ser anexada, a ser configurada. Então, várias redes em um roteador requerem várias interfaces em que cada uma pertence a uma rede IP diferente. Então, se aqui na matriz eu tenho 5 conexões, 5 interfaces físicas, eu também vou ter 5 endereçamentos IPs, tá? Isso no mínimo. Posso até ter mais, mas isso não é o momento da gente trabalhar essa situação. Os roteadores escolhem os melhores caminhos, tá? Na verdade, pessoal, nesse exemplo aqui, não há muito caminho a ser escolhido. Porque para chegar da rede 192.68.10 até a rede 192.68.20, existe apenas um único caminho. Mas se houvesse mais alternativas de tráfego, se tivesse um outro roteador aqui em cima e mais um link, esse roteador faria a decisão de encaminhamento. Essa decisão de encaminhamento pode ser feita de forma automática, através dos protocolos de roteamento, ou através de rota estática, conforme nós veremos no andamento do nosso curso. Tá? Então, as principais funções de um roteador são determinar o melhor caminho para enviar pacotes e enviar efetivamente o pacote ao seu destino. Métodos de encaminhamento de pacotes. Os roteadores suportam 3 mecanismos de encaminhamento, tá? Switches de processo, switches rápido. Muito bem, então quais são essas formas aqui? O switch rápido, como é que ele funcionaria? Pessoal, você observa que esse primeiro pacote, quando ele chega até a interface do roteador, ele é levado da camada 1, desencapsulado para a camada 2, desencapsulado até a camada 3 do modelo OSI. Quando chega na camada 3 do modelo OSI, ele passa essas informações de endereçamento de origem e de destino, principalmente de destino, que é o que interessa para o envio, e envia a CPU, que vai fazer o processo de roteamento, ou seja, verificar na tabela de roteamento qual é o melhor destino, se há uma relação para poder fazer o envio, tá? E depois que ele descobrir por qual interface ele deve enviar, ele vai fazer o processo de encapsulamento novamente, da camada 3, camada 2, camada 1. E assim é feito, ou seja, a interface de entrada faz o processamento e envia pela interface de saída. O que acontece com os próximos pacotes para este mesmo destinatário? Ora, vai ficar em cache essas informações e não vai mais haver necessidade de que cada pacote seja processado e enviado para a interface. Estando em cache, os demais pacotes serão enviados automaticamente. Essa é a figura do switching rápido, tá? Já a parte do envio expresso da Cisco, essas informações, antes mesmo que haja uma primeira transmissão, um primeiro envio, elas já serão trabalhadas, elas já serão previamente verificados os caminhos possíveis, e esses caminhos possíveis já sendo identificados, já formam uma tabela de adjacências, tá? E os pacotes já são encaminhados de maneira mais rápida, sem a necessidade de fazer uma verificação pela CPU. Ou seja, previamente, o roteador já descobre as redes, se prepara, tem as suas tabelas de adjacência, ou que é adjacência? As tabelas que estão próximas, quais são as redes que eu posso alcançar, e com isso ele já deixa em cache pronto para o encaminhamento mais rápido possível. Tá? Conectar a uma rede. Os dispositivos do escritório central, do escritório residencial, podem se conectar da seguinte maneira. Então, tem aqui o escritório doméstico, o servidor de arquivos, e aqui eu tenho a matriz, na filial, a matriz e o escritório doméstico. Então, como é que ele vai se conectar? Através de laptops, tablets, tem uma impressora, o roteador residencial se conecta com o modem e o modem acaba se conecta ao ISP. Então, basicamente, você tem uma rede local como se fosse um ambiente doméstico, igual a este que eu estou gravando aqui na minha residência, a aula para os senhores. Ok? Exemplo de conexões de LAN e WAN, conectar redes. Então, o dispositivo filial pode se conectar da seguinte maneira. Aqui, então, eu tenho várias formas, né? Eu tenho aqui um roteador sem fio, eu tenho telefones VoIP, eu tenho switches, eu tenho impressora, eu tenho servidores conectados com cabos, né? Chegando até o roteador de borda, onde faz a conexão com a nuvem, com a WAN, chegando até a matriz, ok? E aqui, o dispositivo central pode se conectar da seguinte maneira. Eu tenho aqui os servidores, eu tenho switch de camada 3, eu tenho switch de camada 2, eu tenho alguns dispositivos aqui, laptops e desktops, tá? Switch de camada 2, switch de camada 3, podem fazer as configurações necessárias para que haja o encaminhamento das informações. Gateway padrão. Pessoal, o que é um gateway padrão? Se você observar aqui, eu tenho de um lado uma rede local, deste outro lado uma outra rede local, e aqui eu tenho a figura de 3 roteadores.
Então, o gateway padrão é a porta de saída de uma rede. Se nós estivéssemos em uma sala de aula convencional, física, todos presentes, o que aconteceria? Para que eu pudesse, ou vocês pudessem entrar ou sair da sala, vocês teriam que entrar ou sair pela porta, obviamente, da sala. Essa porta seria o nosso, fazendo uma analogia, ao nosso gateway padrão. Todos precisam entrar ou sair para a sala de aula pelo gateway padrão. Mesma coisa, então se eu tenho uma rede local aqui, e essa aqui é o roteador, é o segmento, a interface física que conecta na rede local, este aqui é o gateway padrão para esta rede, tá? Para esta rede. Deste outro lado, eu tenho outro segmento de rede, aonde eu tenho a figura do roteador com o segmento espetado aqui no switch. Então, esta interface é o gateway padrão para esta rede aqui, tá? Para esta rede aqui. Então, normalmente os roteadores estão configurados com o seu próprio gateway padrão. Então, o gateway padrão sempre será a interface que está conectada à rede local. Documentar endereçamento de rede. Então, aqui eu tenho um exemplo de um diagrama aqui de uma rede, e aqui eu tenho a documentação dela. Observe aqui que eu tenho R1. R1 ele vai colocar que eu tenho a faixa Ethernet 0/0, qual é o endereço, qual é a máscara, e se tem um gateway padrão configurado. Aqui no caso ele não tem, porque ele vai ser o gateway padrão para a rede 192.68.1.0. Tem a interface serial 0/0/0, com a rede 192.68.2.1, a interface, perdão, com a máscara, também não tem gateway padrão. E assim por diante nos outros equipamentos. Analisando aqui, por exemplo, o PC1, a interface Ethernet dele, tá? Endereço IP 192.68.1.10, que foi colocado, com a máscara, e o gateway padrão 192.68.1.1, que é a porta do roteador que está conectada a este segmento de rede, que é o 192.68.1.1. Já o PC2, temos o endereço 192.68.3.10, com a máscara de subrede, e 192.68.3.1, que é a interface do roteador que está conectada a esta rede. Para habilitar IP em um host, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é obter o IP automaticamente. Esta opção, aqui no sistema operacional Windows, estando ela marcada, só vai, digamos assim, funcionar se tiver um servidor DHCP disponível para entregar o IP para esta máquina. Senão, não vai funcionar. Aí, se não tiver um servidor DHCP, você vai ter que optar por colocar um IP manualmente, tá? LEDs do dispositivo. Aqui nós vemos a parte traseira de um roteador ou de um switch, aqui mais precisamente é um roteador da série 1900, é o 1941. Então nós temos alguns LEDs que são indicativos, né? Aqui eu tenho as interfaces Gigabit Ethernet 0/0 e aqui a 0/1. Então eu vou ter os LEDs que vão indicar se ela está operacional, se está havendo tráfego. Aqui eu já tenho na porta de console as interfaces que vão mostrar se a porta de console está ativa e em funcionamento, ok? Aqui tem um descritivo dizendo mais exatamente como é o funcionamento dessas portas, ok? Acesso de console. Pessoal, o que é o acesso de console? Quando você tira um roteador da caixa, você tira um switch da caixa, ele vem sem configuração nenhuma, principalmente o roteador. Tá? O switch, se você tirar da caixa e colocar ele para funcionar, ele ainda vai trabalhar fazendo o papel dele básico, que é a parte de switching, né? Receber o switch, recebendo informação para uma porta e encaminhando pela outra sem maior problema. O roteador não, se você tirar ele da caixa, ele não vai funcionar nada, porque ele não tem nenhuma configuração, porque ele precisa de endereçamentos IP, que você ainda vai colocar, para que ele funcione. Então ele vai estar totalmente com as portas todas shutdown. Então, para isso, você precisa fazer uma configuração inicial. E essa configuração inicial é feita pelo acesso de console. E o que é isso? O acesso de console, como o roteador não tem uma tela, não tem um teclado, não tem um mouse, você vai ter que utilizar os recursos de um computador para que possa acessar o roteador inicialmente e faça as configurações básicas. Então, no computador, você vai precisar ter uma porta serial ou então uma porta USB. Qual vai ser o cabo necessário para essa conexão? Vai ser um cabo de console, tá?
Ou se for um USB, você vai precisar de um conversor de USB para RS-232 e mais a porta de console. Ou um USB tipo A para USB tipo B, que é o mini B, um cabo mais específico. Porta no roteador, você vai precisar de uma porta de console deste formato, ou esse aqui, né? Esse aqui vai utilizar esse cabo azul e já o USB tipo B vai usar este outro cabo que eu estou sinalizando. E você também vai precisar de um software para fazer essa comunicação, que pode ser o Teraterm ou o PUT. O mais utilizado é o PUT. Eu particularmente uso direto o PUT, recomendo, né? Pela facilidade, né? É muito utilizado o PUT. Habilitar IP em um switch. Para que você faça a habilitação de um IP em um switch, nós temos aqui as configurações básicas que estão aqui em negrito. Mas para que colocar um IP no switch, se eu disse que o switch é camada 2, se você tira o switch da caixa, coloca, ele já está funcionando. Realmente. Ele já vai fazer o papel básico dele de encaminhar quadros da camada 2 do modelo OSI. Não precisa de maiores configurações. Entretanto, se esse switch estiver, por exemplo, numa localidade distante, e você precisar fazer alguma manutenção nele, alguma verificação, do jeito que você tirou da caixa e colocou, está inacessível fora do ambiente local da rede. Ok? Para que você possa fazer um acesso remoto a esse switch, você vai precisar colocar o endereço IP desse switch para que você possa acessá-lo como um host qualquer, tá? Como um host qualquer. Para isso, você vai vir aqui, ó, nesse switch, na interface VLAN 1, que é a interface de gerenciamento. Observe que muda o formato, tá? Config if. Aí você vai colocar o endereço IP. Nesse caso aqui da nossa topologia, colocou o endereço na mesma rede que ele está pertencendo aqui. Então, no caso, 9268.10.0 é a rede, foi colocado 9268.10.2, o endereço para o switch com a máscara /24, 255.255.255.0. E você levanta a interface, dá no shutdown, tá? Porque a interface VLAN 1, ela vem derrubada, digamos assim. Aí você observa que a VLAN 1 já foi colocada em app. Você dá um exit e você vai colocar também a necessidade do IP Default Gateway, 192.68.10.1. 10.1 é o quê? É a porta do roteador que está conectada a este segmento de rede. E por que a necessidade do Default Gateway? Porque se não tiver o Default Gateway, você não vai conseguir sair dessa rede. Ele se torna acessível só com o endereçamento IP. Esse switch se torna até acessível, mas na rede local. De outra rede, precisa do Default Gateway para ele enviar, quando for necessário, para sair da rede, saindo pela porta do Default Gateway. Ok? Muito bem. Definir configurações básicas de um roteador. Bom, como eu falei, o roteador vem zero. Não vem nenhuma configuração. Para funcionar, você precisa colocar algumas configurações básicas. Então, roteadores switches têm etapas de configurações iniciais. Então, uma delas é colocar o hostname. Por exemplo, aqui ele está R1, aqui nessa configuração aqui em negrito, você vê R1. Olha, normalmente quando você tira da caixa, aqui vai estar o quê? Router. Não tem R1. R1 é o nome que você colocou através do comando hostname. Outro comando é o banner MOTD, ou mensagem do dia, message of today. Então você colocou aqui, ó, somente acesso autorizado, tá? Então essa mensagem desse formato, na hora que alguém tentar plugar, vai mostrar essa mensagem. É uma forma de dizer assim, olha, né, acesso restrito e tal, mas não tem nenhum impeditivo, só se você colocar a senha, como nós vamos ver aqui ao lado. Outro comando interessante é copy running config e startup config. Tudo que você fizer, por exemplo, esses dois comandos que nós fizemos aqui, hostname e o banner MOTD, ficou na memória RAM. Se desligar, vai perder tudo. Então, para você copiar o conteúdo da RAM para a startup config, que é a configuração de start, você tem que fazer o copy running config, startup config, ok? Então, aqui em negrito temos, no modo de configuração global, temos enable secret class. Tá? Então você colocou uma senha secreta class. Essa senha secreta ela é criptografada. Line console 0. Aí, para acesso no console, lembra o cabo azul que você vai espetar no roteador? Então você precisa, para proteger essa entrada, logicamente, de colocar uma senha. Então, line console 0, password Cisco, login exit. Você também vai querer fazer um acesso via telnet, tá? Remotamente. Line VTY 0 a 4, password Cisco, login, exit.
Pessoal, e aí tem esse comando bem aqui, ó, Service Password Encryption. O Enable Secret Class, o Enable Secret, ele vai pegar essa senha chamada class e vai criptografar, porque a senha aqui é class, tá? Ele vai criptografar. Mas quando eu boto aqui password Cisco e password Cisco aqui na console 0 e na VTY de 0 a 4, essa senha vai ficar em texto claro. Se eu der um show running config, vai aparecer lá. Ah, tá aqui, Cisco a senha. Então, a Enable Secret não, mas a Cisco sim, vai estar aparecendo, vai estar mostrando em texto claro. Então, para você criptografar, você passa esse comando Service Password Encryption e ele faz a criptografia dessas senhas, Cisco. Tá? A classe já foi feita a criptografia. Configurar uma interface de roteador IPv4. Ora, então, estamos aqui em R1. Você vai entrar na interface qual? Na 0/0 gigabit. Então, essa interface bem aqui. Você vai botar uma descrição, né? Description link to LAN 1, IP address 9268.10.1 e a máscara, e dá o no shutdown e exit. Você observa que a interface gigabit mudou estava no stat down e mudou para o stat up. E agora ela está up, ok? Por quê? Porque ela já estava conectada aqui no switch. Muito bem. Agora você vai dar um no shutdown, vai fazer a configuração para serial 0/0. Está aqui, ó, interface serial 0/0/0, que é esta outra aqui. Também descript link to R2 e vai dar IPv6, usando agora IPv6, IPv6 address 2001.0db8 de 3.2.2.1/64, que é esse endereço aqui, né, endereço de rede, ok? Colocar o clock rate de 128.000 e dar um no shutdown. Você vai observar que mudou o status para down, ou seja, não era para estar subido, não era para ter colocado em up, como foi a anterior, só que é o seguinte, pessoal, isso depende se do outro lado da rede esse roteador já foi configurado. Como esse roteador ainda não foi configurado, a porta ainda está down, esse link aqui está derrubado. Então, mesmo eu forçando, deu no shutdown, ele não conseguiu levantar porque não tinha portadora. Só quando o outro roteador, o outra interface, fizer a configuração também é que este link vai levantar. Clock rate é um comando utilizado para você dar uma velocidade para este link, tá? Quando você está numa operadora, quando você está numa empresa, que a empresa te entrega o modem e você coloca o roteador, aquele modem já tem esse comando clock rate. Mas como aqui nós estamos ligando um roteador ao outro de uma forma especial para fins de laboratório, então um dos roteadores vai ter que fazer o papel do modem. E aí você coloca esse comando chamado de clock rate, no caso aqui 128.000 bps, bits por segundo, ok? Configurar uma interface do roteador IPv6, continuação aqui. Então, agora, você vai pegar o descript link R2, tá? IPv6 address 2001.0db8 de 3.1, clock rate 128.000, tá down. Deixa eu dar uma verificadinha aqui. Aqui foi mais alguns comentários só, né? Tranquilo. Vamos lá. E aqui você vai configurar a interface de loopback, tá? No IPv4. Pessoal, o que é uma endereça de loopback? É uma interface lógica, tá, pessoal? Essa interface, ela existe só para fins de que alguns protocolos de roteamento têm algumas necessidades muito específicas. No caso, por exemplo, o OSPF, para que ele fique em funcionamento, ele exige que haja uma interface funcional, tá? Imagine que o roteador tem 3 interfaces físicas, e essas 3 interfaces caem, e esse roteador está rodando o OSPF. O OSPF vai parar de funcionar porque não tem nenhuma interface ativa, física. Caíram, o cabo desligou, algum problema. Quando voltar à normalidade, o OSPF está parado. Para o OSPF não parar, você cria, logicamente, uma interface lógica que nunca vai cair. Só se o roteador desligar e paciência, não tem mais o que fazer. Então, essa interface não caindo, o OSPF não desliga. Quando as interfaces físicas voltarem, o OSPF ainda vai estar em funcionamento. Okay? Como é que se faz essa configuração de interface loopback 0? Aqui no caso eu entro para a interface, como se fosse uma interface comum, e dou IP address 10.0.1.255.255.255.0 e dou exit. Com isso, automaticamente ela já levanta porque ela sabe que é uma loopback. Ok? Muito bem. Verificar as configurações de interface. Nós temos aqui alguns comandos para fazer essas verificações. O Show IP Interface Brief.
né? Ele emite um resumo de todas as interfaces. Ó, aqui eu tenho aqui negrito, você vai ter aqui a interface, você vai ter se ela já está com o endereço IP configurado ou não, tá? Se ela, o status dela, se ela está up ou se ela está down, o protocolo também se está up ou se está down, ok? Então é uma forma de sucinta, né? Show IP Route vai mostrar a tabela de roteamento. Show Running Config Interface ID, ele vai mostrar especificamente as informações de uma interface. Show Interface exibe informações de interface de contagem de fluxo. E Show IP Interface exibe as informações relacionadas ao IPv4. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, Show IPv6 Route. Vai mostrar a tabela de roteamento do IPv6. Show IPv6 Interface Brief também é um conjunto de informações já para o IPv6. Show IPv6 Interface ID mostra o status de uma determinada interface. E Show IPv6 Route mostra a tabela de roteamento, ok? Como filtrar a saída do comando show, tá? Por exemplo, se você der um show IP route, ele vai mostrar a tabela de roteamento inteira. Dependendo do roteador, dependendo da tua interface, isso pode ser uma tabela bem grande. E aí pode ficar confuso, muita informação. Você quer uma coisa mais específica? Você pode dar o seguinte comando, show IP route, né? E colocar begin gateway, tá? Com isso, o que ele está dizendo? Olha, mostra a tabela de roteamento iniciando na palavra gateway. Então ele vai sair, digamos assim, selecionando, filtrando, e a partir da palavra gateway, que está bem aqui, ele mostra o restante da tabela de roteamento. Então é uma forma de você dar uma seccionada, uma fragmentação daquilo que você está querendo observar. Então aqui, ó, alguns exemplos. Show Running Config Section Line Com, mostra a seção onde começa com Line Com. Show IP Interface Brief em Cloud Down, inclui todas as saídas que estão inativas. Show Interface Brief, excluindo o que estivesse up, exclui todas as saídas correspondentes. E Show Running Config, iniciando por line, mostra as saídas remanescentes começando com a linha, ok? Recursos de histórico de comandos, tá? Quando você dá um show history, esse comando B aqui, show history, normalmente vai mostrar o quê? Os últimos 10 comandos que foram, que estão em memória, os últimos 10 comandos. Se foram digitados 15, só vai mostrar os últimos 10. Se você quer aumentar essa capacidade, você pode colocar aqui, ó, terminal history size 200. Ora, com isso, os 200 comandos serão guardados. E aí você pode fazer essa verificação aí, ok? Você vai guardar tudo que foi feito por diversas pessoas, vão estar aí como um histórico, como o nome diz, dos comandos que foram realizados. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.